pode agora abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 15. E a mulher que eu vou falar hoje, e olho para ela como uma mulher extraordinária, a Bíblia nem diz como ela chama. Existem muitas outras mulheres extraordinárias na Bíblia. E entre essas extraordinárias, algumas são anônimas. Ninguém nunca nem disse como elas se chamavam. Mas foi a atitude delas que fez com que elas se tornassem mulheres extraordinárias. E hoje nós vamos ler sobre a mulher cananeia. Amém? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Gente, só da gente ver o diálogo entre a mulher e Jesus, a gente já fica maravilhada, porque já foi dito tantas vezes, grande parte de nós não suportaria nem mesmo esse diálogo. A gente desistiria, a gente ia dizer: não, não é o que eu pensava, Jesus é como todos os outros, ele deve atender uma certa qualidade de pessoas, que tem um certo grau, que tem um nome, uma influência, mas a mim ele não vai dar atenção. Mas eu não queria pensar só nisso. Eu queria lembrar você que essa mulher não é de Israel, ela não é uma judia. Então essa mulher, ela não tem o conhecimento de Deus como hoje nós, vamos dizer assim, nós temos. Ela não conhece as promessas, ela não conhece a palavra, ela não sabe quem é Jesus, mas ela ouviu falar que lá em Israel estava acontecendo alguma coisa, que tinha um homem que tocava pessoas e que pessoas tocavam nele, e que as pessoas eram libertas, eram curadas. E essa mulher, ela tinha uma grande necessidade. Uma necessidade que não dependia dela resolver com dinheiro, não dependia dela resolver com influência, não era quem era o seu marido ou deixava de ser, não era quem eram os seus pais ou deixavam de ser, não é o lugar que ela morava, não é o dinheiro que ela tinha, porque não se tratava de um problema humano, era um problema de ordem espiritual. E essa mulher, não sei quanto tempo ela sofria, mas ela sofria com uma situação muito difícil, que era uma filha que estava possuída por demônios. E é muito interessante que mesmo ela sem saber direito quem era Jesus, sem discernir a promessa, porque Jesus veio, porque o povo de Israel, mesmo não crendo, eles tinham uma promessa: o Messias vai chegar. Um dia o Messias virá, e quando ele vier, nós vamos viver coisas extraordinárias, porque ele vem com um poder sobrenatural, ele vai fazer grandes mudanças, milagres. Eles tinham a promessa, ela não tinha conhecimento, mas o pouco que ela ouviu falar, certamente aquela notícia levada de boca em boca, foi suficiente para aquela mulher ter coragem de ir até Jesus e estar disposta a fazer o que fosse necessário para que ele alcançasse ela, para que a casa dela fosse alcançada. Isso é extraordinário. Se você procurar no dicionário extraordinário, você vai precisar aprender isso, porque a gente vai falar muito sobre isso esse ano. Extraordinário.
O que é ordinário? Ordinário é o que acontece todos os dias, é o que está na sua lista de afazeres. Levantar às 6, ou às 7, ou às 8, trabalhar, voltar para casa, limpar a casa, fazer a janta, fazer o almoço de amanhã, ensinar os filhos a fazer dever. Isso é o ordinário. Isso é o que está na sua pauta todo dia. Ou ir trabalhar, ou ser uma médica, uma engenheira, uma advogada, ou ser a faxineira, ou ser a pastora, ou ser a obreira da casa do Senhor. Aquilo que está na sua pauta, que acontece todo dia, você já sabe de cor e salteado. E o que é extraordinário? É o que foge da normalidade, entendeu? É o que pega você de surpresa. Imagina que você sabe que você tem que levantar e fazer isso, até 6 horas da tarde a sua agenda está completa. No meio do dia, acontece uma situação, você é surpreendida e mudou tudo. Foi extraordinário. Sabe o que eu quero dizer para você, irmã, amiga que está me ouvindo? Nós precisamos pôr um ponto final na nossa história ordinária com Jesus. Ordinária que não é de xingar, porque tem gente que xinga o outro de ordinário. Seu ordinário. É porque ele não sabe o que significa a palavra ordinário. Eu quero dizer para você que está na hora da gente pôr um ponto final nessa história normal, que não acontece nada, que é todo dia do mesmo jeito, e partirmos para viver algo novo com o Senhor. Essa mulher ouviu falar, ela tinha 1000 impossibilidades, ela nem era de Israel, ela nem sabia direito quem era Jesus, mas a necessidade que ela tinha fez a história dela ser transformada completamente. E eu quero dizer para você que nesse tempo nós precisamos nos levantar como mulheres extraordinárias. Eu, pela misericórdia e graça de Deus, não tenho em casa um filho miseravelmente endemoniado. Talvez a maioria de nós não tenha, e glória a Deus por isso. Mas eu tenho necessidades. E você tem necessidades. Eu tenho necessidades pessoais na minha vida. E tenho necessidades da minha casa, da minha família. E nós temos necessidades que nós só temos condições de solucionar, de ver uma mudança, se Deus entrar na nossa história. E mover o ordinário, e mover o comum, e transformar a situação. Eu sei de pessoas que estão me ouvindo agora, eu sei porque eu sei que você está conectado, que você tem um problema com alguém sendo destruído por um vício, destruído pelas drogas. Eu tenho aqui pessoas da nossa convivência, que têm filhos, marido, parentes presos. Mas também nós temos pessoas que têm na família, pessoas presas pela depressão. Não é uma cadeia, não são grades de ferro, são grades da alma. E o que é que a gente vai fazer com isso? Nós vamos só ficar chorando? Nós vamos só ficar nos lamentando? Ou nós vamos nos levantar e vamos fazer o que está no nosso alcance para que essa história seja mudada? Aquela mulher, ela não ficou pensando, ele não vai me receber, ele não vai falar comigo. Quem sou eu para ele falar comigo? Não é assim que você se sente às vezes? Eu não vou orar, Deus não ouve a minha oração. Quem sou eu para Deus ouvir a minha oração? Ela não pensou nada disso, ela foi movida, porque ela tinha uma necessidade. Talvez essa mulher, eu penso, não está na Bíblia, mas eu me dou o direito de pensar. Quem sabe ela levou numa bezendeira lá do bairro? Quem sabe algum religioso já tinha ido lá na casa dela? Quem sabe alguém já tinha dito assim, ó, ali tem uma pessoa que se ele fizer isso, e sua filha vai melhorar. Desde sempre, gente, acontece isso, desde sempre. Minha mãe conta histórias de que quando ela era criança, pessoas da roça, do sítio, do meio do mato, tinha gente que ficava possessa de demônios. E tinha o outro que ia lá, também no nome dos demônios, acalmar aquele demônio. Olha que coisa terrível. E essa mulher, quando ela decidiu que a filha dela não ia mais ficar daquele jeito, ela não mediu as consequências, não por um ato errado, mas por uma decisão que era necessária. Mulheres extraordinárias não são só as mulheres que estão em altos patamares da nossa sociedade.
Não tenho nada contra elas, pelo contrário, eu agradeço a Deus pelas mulheres que têm vencido, estudado, se posicionado. Hoje nós temos muitas mulheres inteligentes, até no meio evangélico, grandes pregadoras, pastoras, mulheres de Deus. Mas nós não somos extraordinários ou não seremos pela posição humana que a gente ocupa. Não nesse âmbito que eu quero falar aqui. Nós seremos mulheres extraordinárias pelas nossas atitudes diante do Senhor, pelo compromisso que nós teremos com o Senhor, de não deixar, de não parar de lutar pela nossa casa, porque nós cremos que Deus pode o que ninguém mais pode. Agora veja, a mulher se aproxima de Jesus, ela chama ele de Senhor, ela fala com ele na linguagem que ela deve falar. Olha, como ela fala: Senhor, filho de Davi. Como assim? Como assim que ela não é de Israel e ela sabe que Jesus é dessa descendência? Como assim? É porque essa mulher de alguma forma deve ter procurado informação. Quem é ele? Quem é esse homem que está fazendo essas coisas? Quem sabe ela ouviu, tudo suposições. Quem sabe ela ouviu alguém contar: olha, eu estava lá no dia que o cego foi curado. E sabe como é que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela guardou aquilo. Quem sabe alguém disse para ele: olha, quando eu vi alguém lá, eu estava lá, o leproso chegou e já foi ajoelhando e já foi adorando. Ela falou: então eu tenho que fazer isso. Você tem aprendido com as pessoas, com as histórias, com os testemunhos, com os milagres dos outros? Você tem aprendido como é que você se aproxima de Jesus? Eu desafio você a ser uma mulher extraordinária, uma mulher além da média. Não é uma mulher medíocre, uma mulher que faz o que todo mundo faz, que fala o que todo mundo fala, que se comporta igual todo mundo. As pessoas querem tanto ser igual a todo mundo, pois eu estou te convidando a ser diferente de todo mundo. Aleluia! A diferença não é porque você vai usar roupa de grife, porque você vai pôr uma joia caríssima no seu dedo, não é porque você vai fazer uma viagem para Dubai. Uma mulher extraordinária, ela pode ser anônima. Ela pode ser uma mulher que ninguém nem vê quando passa por ela na rua. Mas é uma mulher que quando ela ora, Deus para. Se é que eu posso dizer que Deus para. Talvez essa seja uma expressão só humana. E ele diz: eu conheço essa voz. Aleluia. Uma mulher extraordinária. Quando ela ora, Deus sabe quem é ela. Deus conhece a voz dela, porque entre uma mulher extraordinária, espiritualmente falando, e Deus, há um nível de comunhão tão profundo, que aonde ela estiver e clamar: Jesus, filho de Davi, eu tenho uma causa, eu tenho uma necessidade, eu tenho um filho, Senhor, que precisa do teu favor. Eu tenho um marido que precisa ser alcançado, eu tenho uma família que precisa ser liberta, eu tenho um problema de saúde que precisa, Senhor, da tua mão. Se você tiver a ousadia de agir como uma mulher extraordinária, num tempo em que nós falamos de esperança, nós não estamos falando do caos. Eu disse o ano passado todo: nós não seremos profetas do caos. Nós estamos envolvidas, inseridas num sistema horrível. A pandemia está gritando e dizendo: você pode morrer a qualquer momento, não é verdade? O vírus, ele zomba de nós. Você já sentiu isso? Ele zomba de nós, porque você não sabe onde ele está, e você desconhece como ele vai se manifestar. Mas mulheres extraordinárias, movidas pela fé e cheias de esperança, elas se posicionam diante de Deus no tempo de calamidade, e elas clamam, e o Senhor ouve. Outra coisa na vida da mulher extraordinária que eu estou falando hoje, a mulher cananeia, é que Jesus provou, Jesus moeu aquela mulher. A primeira coisa é que quando os discípulos vão falar para ele, porque Jesus não respondeu ao clamor, Jesus diz para eles assim: eu não fui enviado senão à casa de Israel. Gente, eu confesso a você que eu tinha pegado a minha malinha e voltado para casa. Não falei?
Não falei que esse negócio de crente não adianta nada? Que esse negócio de Jesus não resolve nada? Mas essa mulher era extraordinária. Ela falou, hein? Pode falar o que falar, eu vim buscar o meu milagre. E eu não vou voltar para casa de mãos vazias. Aí quando ela ouviu isso, ela falou, tá certo, não tem problema. Ela adorou ele. Ele disse, eu não vim por causa de você. Ela falou, não tem problema, eu vou te adorar. A Bíblia diz que ela adorou, e quando ela adorou, ela falou, Senhor, me socorre. Aleluia. E ele não foi fácil. Jesus, nesse dia, Jesus estava inspirado. Ele disse para ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Não é bom, não é sensato pegar o pão que está na mesa, onde os filhos estão comendo, e deitar aos cachorrinhos. Ela falou, não pode me dar pão da mesa, não? Não tem problema, não. Eu vou comer as migalhas. Talvez ela tenha dito, não tem problema se não tem o pão da mesa. A minha necessidade, ela é maior do que isso. Não me importa se eu não posso sentar na mesa, eu vou comer das migalhas. Mas hoje eu vou levar para minha casa o milagre que eu preciso. Você tem noção? Você tem noção de quem é essa mulher? Ela pode ser anônima para mim, mas certamente, se é que no céu tem registro de pessoas que impactaram o coração de Deus, o nome dela, a atitude dela está registrada no céu. Glória a Deus. Por último, Jesus, ouvindo isso, ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha. E agora Jesus expressa o que talvez estava no coração dele desde o primeiro momento. Ele só estava testando ela. Ele diz para ela assim, ô mulher, você é extraordinária. Grande é a tua fé. Seja isso para contigo como você deseja. A sua petição foi ouvida. Jesus bateu o martelo, a sua bênção já está na sua mão. E o versículo termina assim, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ela não chegou em casa para falar assim, a menina está melhorando. Sabe o que aconteceu, gente? Quando ela chegou em casa, a menina estava boa, Noêmia. E ela, por acaso, perguntaria o que eu e você íamos perguntar. Que hora essa menina melhorou? Tal hora. E ela sabia, foi a hora que ele declarou a palavra de vitória na minha vida. 2021. Deixa eu te falar numa linguagem bem minha mesmo, de quem me conhece. A vontade da gente é juntar os cacarecos e trancar dentro de casa e não sair, não fazer nada, nem pregar, nem cantar, nem fazer nada, porque parece que a gente está lutando, e parece que tem dias que a gente está patinando, a gente não consegue avançar, a gente só recua. Mas nós não somos movidas por aquilo que nós vemos, nós somos movidas por aquilo que nós cremos. É por isso que esse é o ano da esperança, e no ano da esperança, nessa igreja e nesse campo, porque tem mulheres de várias congregações com a gente hoje conectada nesse culto, esse ano Deus vai nos mostrar aquilo que está em nós de extraordinário. Glória a Deus pelas juízas, pelas médicas, glória a Deus pelas professoras universitárias, glória a Deus pelas mulheres inteligentes, glória a Deus pelas mulheres que limpam casa, que cuidam de crianças, que são babás, pelas donas de casa. É preciso a gente se lembrar de agradecer a Deus pelas donas de casa. Valorize sua esposa que é dona de casa, sua mãe que é dona de casa. Glória a Deus pelas mulheres que acharam um lugar, que se posicionaram. Mas o nosso alvo é nos tornarmos mulheres extraordinárias, que fazem toda a diferença no tocante às coisas de Deus. Porque eu tenho certeza, se eu for uma mulher extraordinária em Deus, ao meu redor, tudo será mudado. Minha casa será abençoada. Minha família vai ser abençoada. Sua casa, sua família, tudo que você tem
vai ser abençoado. Porque se eu estiver no centro da vontade de Deus, aonde vivem as pessoas extraordinárias, porque as pessoas extraordinárias, elas não vivem na margem, elas vivem no centro da vontade de Deus. E essas pessoas, elas desfrutam de luta, sim, de provações, claro, mas elas também desfrutam de milagres maravilhosos. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para essa noite. Em outros dias nós vamos falar sobre outras mulheres. Nem todas as mulheres extraordinárias foram bem até o fim. Quem ouviu o culto ontem à noite, o pastor falou de uma mulher extraordinária, mas que caiu no meio do caminho. Porque mulheres extraordinárias não podem confiar em si mesmas. Elas precisam confiar no Senhor. Mas há muito a aprender com as mulheres da Bíblia. Você não precisa da revista Cláudia. E você nem precisa ser seguidora dessa mulherada tão chique e poderosa que se apresenta no Instagram como se a vida delas fossem perfeitas. Elas não são perfeitas. Você pode seguir as mulheres da Bíblia. Essas mulheres da Bíblia, elas têm vida igual a sua. Elas passam por dificuldades igual você, mas elas têm histórias para contar que só mulheres iguais a elas podem contar. Eu queria orar com você, amém? Queria convidar você para fechar os seus olhos. Você está em casa, você está onde estiver. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar. Com toda a minha alma, o meu coração, o meu entendimento, com a minha força, eu quero te louvar por essa noite, por esse momento. Não foi do jeito que eu planejei, mas foi do jeito que o Senhor permitiu. Ainda que não estamos todos aqui, mas glória a Deus, não estamos velando ninguém hoje, glória a Deus. Entre nós, Senhor, a paz, a alegria, estamos bem, o Senhor tem nos guardado, e por isso nós te damos graças e glórias ao teu nome. Senhor, e essa palavra é direcionada ao nosso coração, ao meu coração e ao coração de todas as mulheres, não importa a idade, se mais jovens ou mais idosas, com mais ou com menos experiências, mas que o Senhor nos ajude a ampliar a nossa visão e entender que nós podemos ser diferentes, não no poder econômico, não na posição social, não, Senhor, porque nós vamos nos apresentar acima de tudo ou de todos, mas naquilo que nós somos, no lugar que o Senhor tem nos plantado, na realidade que a gente vive. Às vezes até nem é mesmo aquilo que nós queríamos, mas nós não vamos esperar para ser extraordinária. Quando tudo mudar, nós seremos extraordinárias agora, e a nossa realidade pode mudar, podemos ser melhor, podemos experimentar coisas melhores. Senhor, as mulheres que têm em casa filhos, Senhor, que precisam ser curados. Talvez a enfermidade não é física, é espiritual. Mulheres que têm em casa famílias inteiras, Pai, que estão perdidas. Mas essas mulheres, Senhor, elas podem se levantar e acreditar que mesmo que haja um processo duro a ser atravessado, nós chegaremos no alvo, no objetivo, e ouviremos do Senhor o que aquela mulher ouviu. O Senhor disse: pode ficar em paz, a tua fé alcançou o teu objetivo, volta para casa, que a tua filha está sã. E eu quero declarar nesta noite, o Senhor nos dará ousadia no Espírito, ousadia na palavra, ousadia na oração, e nós seremos, em nome de Jesus, mulheres extraordinárias, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Bom, vamos lá. Trouxe silêncio?